Senhor, hoje nós vamos falar sobre o peso da glória do Senhor. Vamos ler o livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece, a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Aqui é um clamor do profeta Abacuque diante de uma situação muito caótica do povo de Israel, mais direcionado ao reino de Judá. E ele clama ao Senhor diante de um contexto que até parece, no decorrer da palavra que você vai perceber, que parece muito com os dias de hoje. Parece que ele escreveu esse texto, ele fez essa oração, parece que ele vivia em 2024, muito atual, né? Então o contexto da época era o seguinte: havia muita corrupção no governo de Israel, no governo de Judá. Interessante que quando eu fui lendo esse livro, bem curto, eu fiquei, assim, inicialmente eu pensei que o povo de Israel já estava sendo dominado por outro povo. Por exemplo, na época de Jesus, quem dominava sobre o povo judeu era o Império Romano. Então havia realmente uma corrupção, uma tirania, mas a partir do Império Romano. Porque o Império Romano realmente não se preocupava com nada, muito menos com Deus e muito menos com o povo de Israel. Então havia muita corrupção, muita injustiça, muita violência, mas era a partir de um governo que estava acima do povo judeu. Só que ao ver o texto de Abacuque, não existia ainda, não existia um império em cima do povo de Judá. Toda a corrupção, todo o problema social, todo o problema moral que Abacuque percebeu no povo era de dentro do povo. O governo do povo estava corrompido. Tinha idolatria, tinha tolerância dos governantes quanto à injustiça. Acontecia injustiça e não acontecia nada contra ela. Como ele está dizendo aqui, né? Ele fala aqui no final: a lei se enfraquece, a justiça nunca prevalece, os pobres eram injustiçados, o governo não cuidava do povo, só enriquecia, e ele foi vendo aquilo ali. Idolatria muito forte no meio do povo, só para tu ter uma ideia. Olha aqui no capítulo 2 e 18 de Abacuque. De que vale uma imagem feita por escultor ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia na sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Na época, o próprio povo judeu estava corrompido com idolatria. Tinha um dos deuses que eles adoravam, era o deus Moloque. E ele tinha uma estátua gigante, e as mãos desse deus, dessa imagem, era de metal, e tinha um compartimento onde eles botavam fogo ali para aquecer as mãos, e eles colocavam crianças pequenas em cima das mãos para serem queimadas ali. Isso eram filhos da prostituição, logicamente, de mulheres que engravidavam de forma indesejada e de pessoas de famílias construídas que eram idólatras, que adoravam esse Deus. E os historiadores contam que, enquanto eles faziam um ritual para queimar as crianças vivas nessas mãos de metal aquecidas, eles batiam fortemente os tambores e gritavam muito alto para que os pais não escutassem os filhos gritando, morrendo ali, sofrendo em cima daquelas mãos. Então imagina isso, gente, dentro do povo judeu, o povo de Deus. Eles se sujeitavam a esse nível de idolatria. E os governantes de Judá não estavam nem aí. Para você ver, vamos ler 2 Reis 21 e 6, para você ver como o povo de Israel estava deturpado.
chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria, adivinhação, consultou médios, espíritas, fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Sabe quem fez isso aqui? O rei Manassés. Alguns reis antes da época de Abacuque, que na época de Abacuque era o rei Jeoaquim, mais ou menos uns 2 reis antes. Olha só, o próprio rei oferecendo filhos em sacrifício a deuses. Então, esse era o contexto do próprio povo. Outra coisa, os pobres eram injustiçados. O sistema do governo fazia com que os pobres ficassem ainda mais pobres. Já profetizou aquele grupo, né, que falava, né? E o pobre cada vez ficava mais pobre, lembra? E o rico cada vez ficava mais rico, né? Lembra essa música? Isso aí é dos dias de hoje. Isso aqui já acontece desde sempre. E a violência aumentava a cada dia. Então, no coração de Abacuque, gerava alguns dilemas. O primeiro dilema, ele clamava ao Senhor, mas não recebia uma resposta imediata. Quantos de nós aqui passamos por alguns dilemas na vida? Problemas emocionais, profissionais, de saúde, problemas financeiros, problemas no casamento, problemas em diversas áreas. E até não temos, em alguns deles, não temos até culpa. Por exemplo, Abacuque não tinha culpa do que estava acontecendo. Então ele clamava ao Senhor, desesperado, e Deus não respondia. Até porque ele fala aqui, né? Até quando, Deus? Eu vou clamar por socorro e o Senhor não me ouve. Quantas vezes você deve ter feito essa oração? Quantas vezes já fiz essa oração? Poxa Deus, eu estou pedindo ao Senhor sobre esse assunto há quantos anos e nada acontece. Estou precisando de algo nesse assunto da minha vida e eu não recebo uma resposta. Outro dilema que Abacuque vivia: indignação com a injustiça e a maldade que aumentava cada vez mais no seu próprio povo. É o brasileiro hoje, olhando para a situação do país. E não só do Brasil, mas se você olhar no nosso continente e até nos outros, quantas injustiças têm acontecido com o povo inocente. Quanto mais os governos extraem do povo, mais eles querem. E o povo cada vez ficando numa situação pior. Então essa indignação no coração dele. Ele via os justos sendo prejudicados e a lei favorecendo os injustos. Meu Deus. Parece que nós estamos vivendo em 2024 junto com o Abacuque. Ele está vendo a mesma coisa que nós vemos hoje. Então, num belo dia, Deus responde a Abacuque. Só que Deus responde falando o seguinte, que ele ia mandar um povo cruel, um povo sem nenhum nível de escrúpulo, para atacar o povo judeu e dominar sobre o povo judeu, porque Deus estava irado diante de tanta corrupção dentro do próprio povo. E aí imagina, né, você buscando meses ou anos sobre uma coisa, sobre um problema, buscando a Deus sobre um assunto. E Deus, quando responde, ele responde de forma negativa. Por exemplo, está ruim? Sua vida está ruim, então tá bom, vai piorar. Mais ou menos isso. Aí Abacuque novamente entra em desespero. Porque ele olha a situação do povo judeu e ele vê que o que pode acontecer vai ser pior ainda. Então ele clama ao Senhor. Clama por quê? Porque ele sabe que Deus é bondoso. Ele sabe que Deus, a essência de Deus é o amor. Ele sabe que a essência de Deus é a misericórdia. Então ele clama por essa característica de Deus. Então Abacuque, diante dessa resposta do Senhor, ele faz uma oração diante de Deus. Ele fala o seguinte: Deus, eu sei que o Senhor é um Deus bondoso e que o Senhor não permite a maldade. E sei que o Senhor pode, ao invés de mandar um problema ainda maior para nós, mandar o juízo para nós, o Senhor pode nos perdoar e pode nos livrar disso tudo. E lá no capítulo 2, versículo 1, ele fala assim, ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei sobre a minha queixa.
E aqui está uma situação para eu e você sermos fortalecidos na nossa oração a Deus. Aqui, depois dessa insistência de Abacuque, dessa intercessão ao povo, Deus traz uma resposta positiva. E ele fala o seguinte, que apesar de toda a ira que ele estava diante do povo, Deus iria fazer com que a glória do Senhor seria conhecida em toda a terra. E que o povo ia ver o Senhor agindo em favor desse povo, por causa de uma oração. O que eu aprendo aqui? Por pior que seja a situação que você está vivendo, continue orando, porque Deus certamente responderá. Porque tem problemas que nós vivemos que são efeitos de escolhas próprias. Você vai concordar comigo que tem alguns dilemas que você vive que são probleminhas que você pegou com a própria mão, sim ou não? Seja honesto, né? Tem um monte de BOzinho que a gente vive que são frutos de escolhas egoístas da nossa parte. São frutos de escolhas sem sabedoria, através de uma empolgação, coisas que nós fazemos através da raiva. Tem coisas que a gente escolhe, tem coisas que a gente faz, tem coisas que a gente fala, que é na raiva, é na hora do sangue quente, que às vezes a gente é sanguíneo, e a gente é daquele que não leva desaforo para casa, fala mesmo a verdade, mas nem sempre, não é porque é verdade, tem que ser falado, você pode falar de várias formas, mas às vezes a gente carrega problema, porque são coisas que a gente fez com a própria mão. Só que tem problemas que acontecem, são dilemas da vida, que passamos problemas que não são frutos de escolhas erradas. Só que os dois são problemas, certo ou errado? E nós podemos, sobre esses problemas, interceder e pedir ao Senhor. Nós temos um Deus nos céus que, além de Senhor e Salvador das nossas vidas, Ele também é nosso Pai, Ele também é nosso amigo. E Ele é um Pai generoso, Ele tem prazer de ver os filhos abençoados, ver os filhos felizes. Então Abacuque usou dessa ferramenta de um relacionamento com o Senhor para clamar sobre uma situação caótica. E o que eu quero trazer para você? Que você avive a sua fé hoje em nome de Jesus. Continue pedindo ao Senhor, não vá em outras fontes, não vá em outras formas de resolver, busque no Senhor, porque Ele tem a resposta para a sua vida. E às vezes a gente fica procurando respostas, procurando recursos para resolver problemas sentimentais, problemas emocionais, problemas financeiros. A gente fica procurando algum tipo. Não, a resposta se chama Jesus Cristo. Ele vai responder. Ele tem a resposta para todas as nossas perguntas. E se houver perguntas que não terão respostas, Ele vai ter o consolo para o seu coração. Se não tiver alguma solução física para resolver o teu problema, Ele vai ter palavras que vão curar as suas feridas. Você acredita nisso, amém? E outra coisa, Deus não demora. Porque Abacuque estava aqui agoniado, né? Deus, até quando? Ó, estou orando aqui. Estou pedindo, olha a situação do meu país. Terrível. As famílias se corrompendo, tudo acontecendo de ruim. Estamos nos destruindo. Até quando eu vou gritar violência e o Senhor não vai me ouvir? Às vezes você está nessa situação. Vamos ver o que Pedro diz, 2 Pedro 3:9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, aquilo que você tem aguardado no Senhor, aquilo que está alinhado com os planos de Deus, pode ter certeza que não está demorando, mas vai acontecer no melhor tempo da sua vida. Quando acontecer, quando Deus materializar tudo aquilo que já está pronto nas mãos dEle, com toda certeza você vai dizer assim, ó, meu Deus, era a hora certa disso aqui acontecer.
Porque se fosse em outro momento, eu não teria nem maturidade para lidar com isso. Sabia que tem bênçãos que estão prontas, todas elas já estão prontas, mas algumas não são liberadas para nós, porque nós não estamos maduros o suficiente para lidar com elas. Nós não temos capacidade. Se todas as bênçãos que já estão prontas forem liberadas de uma vez só, as bênçãos vão nos esmagar. Aí o que adianta? É melhor a gente ter estrutura o bastante para receber todas elas. E essa estrutura vem através do quê? De uma caminhada com o Senhor, de maturidade no Senhor, de maturidade na vida com Deus, no ministério, maturidade no seu casamento, maturidade na sua vida profissional. O que adianta pegar um estagiário e botar ele como diretor da empresa 1 mês depois que ele entrou na empresa? Ele não é desmerecer a pessoa, mas ele não tem nem experiência o bastante para assumir toda uma empresa numa visão macro. Ele está começando a vida. E às vezes a gente está agoniado, porque a gente sabe, eu sei que você sabe onde você vai chegar. Eu sei que você sabe a capacidade que Deus tem para te abençoar. Mas nós temos também que saber a nossa capacidade de receber essas bênçãos. Porque a gente fica agoniado porque não acontece, mas se acontecesse a gente morria nesse dia. O que está falando aqui? Ó. Ele não quer que, né? Não é que ele demora, é que ele é paciente com a gente. Deus tem mais paciência com a gente do que a gente com ele. Sabia disso não? Porque a gente que não tem paciência, a gente fica agoniado. Deus está demorando. Deus, por que demora? Deus, até quando? Até quando? Até quando não sei o quê? Até quando eu vou romper financeiramente? Até quando eu vou ficar solteira? Até quando meu marido não melhora essa tranqueira? Até quando essas coisas não acontecem? Até quando eu vou ficar nessa empresa ruim? A gente fica assim reclamando, mas às vezes nós não estamos preparados para viver os novos níveis que o Senhor já preparou para a gente. Então, em nome de Jesus, para eu e você receber um vinho novo, nós precisamos ser renovados em primeiro lugar. Todas as mudanças começam internamente. Primeiro Deus quer explodir a gente por dentro, para depois explodir a gente por fora. Você acredita nisso, amém? Então depois que Abacuque ora, fica lá como sentinela aguardando. Ele orou e ficou no muro da cidade assim, ó. Vou esperar porque eu sei que Deus vai me responder. Sabe às vezes o que falta na gente? A gente vem num domingo, ora, fala com Deus, entrega a nossa vida ao Senhor. Fala, Deus, eu confio em Ti, eu sei que Tu vai fazer. Vai domingo, sai daqui. Meu Deus, aquela maionese, né? Domingo é dia de maionese, né? Aquele frango, aquela farofa, meu Deus. Aquele pudim de leite assim, chega até a brilhar. Aí acabou, aí tu tira aquela soneca, fica pesado, comeu aquela feijoada, 3,5 pratos de feijoada. Meu Deus, até pecou. Sai do culto, já vai pecar na gula. Tá vendo como é que é? Aí passa a tarde, aí tu começa a lembrar, meu Deus, amanhã vence um boleto. Meu Deus, amanhã tem que voltar para aquela empresa, aquele meu chefe que é perturbado, ele anda de mão dada com Satanás, vem tirar minha paz. Ah, meu Deus, amanhã é não sei o que lá, amanhã vence o seguro do carro, amanhã vence o IPV. Aí a gente começa a se preocupar com as dores do amanhã. Aí a gente já esquece tudo que a gente entregou para Deus no dia do culto. É isso aí que acontece. Sabe o que Abacuque fez? Eu orei. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou ficar aqui, ó. Botou uma rede lá na muralha da cidade. Ficou esperando. Espera no Senhor. Confia nele e tudo ele fará. Busca o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós temos palavras, promessas feitas pelo Senhor sobre a nossa espera, sobre o nosso a gente aguardar. O problema é que a gente quer pedir, a gente acha que o reino dos céus é fast food, né? É pediu, chegou. Clamou, recebeu. Não, cara, calma. Esse tempo de espera é um tempo de amadurecimento. O tempo de espera é uma oportunidade para eu e você dizer para o Senhor, Deus, eu creio no Senhor e eu não vou olhar para o lado. Eu sei que o Senhor está comigo. Quanto tempo vai durar? Não sei. Mas esse tempo de espera é o tempo de você provar para Deus e para você mesmo que a sua fé é pura e verdadeira e está em Deus e não nas coisas. Amém? Você acredita nisso?
Então Deus fala, ó, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Eu fiquei me perguntando, como assim o conhecimento? Porque lá em Isaías 6:3, os anjos falam com Isaías que a terra inteira está cheia da sua glória. Então, se a glória já está na terra, sabe o que falta para mim e para você? Conhecimento. Sabe o que falta para mim e para você? Buscar o Senhor e buscar conhecer o Senhor. Porque o Senhor já está aqui. O Senhor já está na tua casa, o Senhor já está na tua vida, o Senhor já está na tua família, o Senhor já está cuidando, Ele sempre cuidou da gente, Ele está cuidando e nunca vai deixar de cuidar. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente não enxerga Deus no processo. A gente só olha para a areia do deserto. A gente só reclama da possível falta de alimento no deserto e lembra das cebolas do Egito. Mas não lembra que todo dia cai maná do céu. A gente não lembra que todo dia tem uma coluna de nuvem segurando a luz do sol para não deixar o queimar no deserto. A gente não lembra que de noite tem uma coluna de fogo no céu para iluminar. A gente não lembra que Deus está em todas as coisas. A gente esquece de ver esses detalhes e acha que Deus não está cuidando de nós. Mas a terra já está cheia da glória do Senhor. Eu e você já vivemos os milagres. Quem aqui tem pelo menos um milagre na vida para contar para alguém assim? Pelo menos um. Um dia eu recebi um livramento de um acidente de carro, de moto, ou de alguma coisa. Um dia eu me engasguei e voltei. Qualquer nível de testemunho. Então vem uma pergunta para mim e para você. Como identificar a glória de Deus? Porque a gente precisa, esse ano, se a gente está pedindo ao Senhor para que Ele nos mostre a glória dEle, a gente precisa saber como identificar isso. Porque é igual uma pessoa leiga ir num museu de arte. Ele não, sem conhecimento nenhum, ele não vai identificar nenhuma técnica usada, ele não vai identificar nada. Ele não vai nem saber que você precisa estar a pelo menos 1,5 metro de distância de um quadro para você ver. Porque você não pode ver, eu leigo, eu já vou ver o quadro assim, de perto, vou botar a mão, sentir, porque o leigo, ele não sabe como identificar as coisas. A pessoa que tem conhecimento, ele identifica, igual um mecânico. Tu der o carro para quem não entende, para mim, liga o motor aí. Para mim, tá, ó, funcionou, tá ok. Agora, quem conhece, opa, tem um barulho aqui, já sabe, vamos dar uma voltinha. Já na vibração do carro já identifica outros problemas. Por quê? Ele conhece. E sabe o que falta para a nossa vida? Conhecer o Senhor. Por que o povo perece? Por falta de conhecimento. É crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Às vezes a gente só quer crescer externamente. A gente quer ser abençoado, a gente quer ter a nossa casa bonita, a gente quer ter o carro, a gente quer ter a saúde. Tá vendo que todas as coisas que nós buscamos de Deus são coisas externas? A gente quer casar com uma pessoa legal, a gente quer ter dinheiro para viajar, a gente quer ter a roupa legal. Tudo que a gente tem buscado na vida são coisas externas. Só que o conhecimento do Senhor, ele acontece lá dentro do teu quarto com a porta fechada. É nós falarmos com Deus e acreditarmos no Senhor. E às vezes esse básico que não precisa de recurso nenhum, nós não fazemos. Porque estamos muito ocupados com as coisas maiores, com o externo, com as aparências. Então, primeira coisa que me ajuda a conhecer e identificar a glória de Deus é na palavra, gente. Tem muita gente filtrando a palavra para escutar o que quer. Porque é fácil, né? Eu posso escutar o que eu quero e não o que eu preciso. Interessante que eu aprendi com o tempo aí que a minha posição como pastor é de muito ajudar as pessoas, de aconselhar, de buscar, né, tentar cuidar e tal. Só que existe uma máxima assim que a gente aprende com o tempo, que pessoas tem 2 tipos de pessoas que estão passando por problemas. As que buscam conselhos e as que não buscam conselhos. E aí a gente aprende uma coisa: conselho não é para quem precisa, conselho é para quem quer. Porque tem gente passando por problemas que não pede conselho, que não pede ajuda, que não sinaliza.
E a gente, como pastor, a gente vê que a pessoa está passando por algum problema, por um perrengue. A gente vê que a ovelha está mancando. Só que se essa ovelha não busca, se eu for lá e falar, você está mancando, já se ofende, a pessoa não aceita. Isso é real, gente. Isso é na vida de qualquer pessoa, até na minha. Mas aqueles que buscam, eles já vêm com o coração aberto. E ali, um conselho vira uma cura. Um conselho vira uma direção nova para a vida. E eu já vi isso com os próprios olhos. Pessoas que perguntaram, buscaram coisas simples, que aquilo virou a chave da vida. Mas por quê? É o tipo de pessoa que passa por perrengue e busca na palavra. E tem gente que busca o que quer ouvir. Aí é lógico, hoje é fácil, né? Tu vai para o YouTube, tu bota lá o tema que tu quiser, vai ter alguém pregando aquilo que tu quer ouvir, do jeito que você quer ouvir. E amém. É a palavra? É. Mas será que ela está sendo direcionada para o que eu preciso? Ou eu estou buscando ouvir o que eu quero? E até aqui, parte da mensagem que eu estou pregando, você pode absorver, se você quiser. E o que você achar que isso aí não é para mim, você vai, isso aí não é para mim, eu não quero ouvir isso aí. Ou que chato esse tema que esse cara está falando, eu não gostei. Jesus passou por isso. Os discípulos chegaram nele, Jesus, essa palavra ficou meio pesada, né? Tá ruim, o povo está indo embora. Aí Jesus falou assim, Você aproveita o bonde e vai junto. Que não dá, é o que tem que ser falado. E às vezes nós não buscamos o que precisamos, mas o que queremos. Mas a palavra tem todas as respostas para todas as perguntas que eu e você temos. Seja aquele metiolate ardido, lembra, né? Quem tem mais de 30 anos usou metiolate, né? Quem já usou metiolate aqui? Vamos revelar a idade aí, ó. Ih, tem todo mundo assim, um dos 30. No mínimo uns 28. Aquele raladão assim que vinha de bike, né, cara? A gente chegava em casa, a mãe vinha com aquela mão pesada de 5 quilos, cara. Passava um negócio assim para limpar, a gente quase morria, né? Aí, quando a gente achava que passou o problema, ela vinha com um negócio com... Vinha assim uma tampinha com a espátula que vinha direto do inferno, aquele negócio. Só pode. Aí ela vinha e botava assim, meu Deus, você via Jacó, Abraão, tu via todos os discípulos. Aí tu voltava assim, cara, era coisa de doido. Então é a palavra, gente. Busque a palavra. Busque ler pelo menos um versículo por dia. Ali tem palavras de vida eterna para nós. Olha o que Pedro falou. Jesus, para quem nós vamos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. E às vezes nós estamos buscando respostas, né? R$1 milhão em 3 meses. Meu Deus. Umas fórmulas malucas de ficar rico. E gente vendendo curso em cima de curso, fazendo com que os desesperados sejam engodados com uma bonita propaganda. Sabe onde está a resposta das suas perguntas? Na palavra. Ali está a glória de Deus. Você vai ver a glória de Deus ali. Você acredita nisso, amém? Outra forma de identificar a glória de Deus é na fé, gente. Porque sem fé é impossível acessar o reino de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você não acessa o sobrenatural. O sobrenatural do Senhor é um lugar que você pode até assistir de longe. Mas você só vai participar se você tiver fé. A fé é a ponte. A fé é a chave que abre a porta do sobrenatural. Não tem como a gente viver coisas. Aí a gente vai ser aquela pessoa que conta testemunho de 500 pessoas. Ah, tal dia tinha uma mulher que viveu isso, viveu aquilo. Ah, tal dia eu conheci um rapaz que foi curado disso. Ah, tal dia eu conheci um casal que estava prestes a acabar com tudo e Deus restaurou. Mas que dia que eu vou viver os testemunhos? Que dia que eu vou contar as minhas histórias? Sabe por quê? Está faltando fé para a minha vida. E eu preciso ativar a minha fé. Olha o que Jesus disse para Marta. Eu não disse para você que se você crer, você verá a glória de Deus? Quando Lázaro estava morto, já passou dias, não tinham o que fazer, e elas estavam desesperadas, decepcionadas.
Porque a demora de Deus, às vezes, nos decepciona. Que era o dilema que Abacuque vivia. Até quando, Deus? Até quando eu vou orar? Até quando eu vou buscar? Até quando eu não vejo uma resposta relevante? E essa demora, que Pedro falou que Deus não demora, mas Deus é paciente para que você não pereça. Então, para Ele derramar a tonelada de bênção na minha vida, na sua vida, eu e você precisamos ter estrutura para receber, senão nós vamos ser esmagados pelas bênçãos. Mas essa demora, em alguns casos, ela nos decepciona. Como Marta e Maria estavam decepcionadas com Jesus. Como Maria estava decepcionada com a morte de Jesus. Maria foi no sepulcro de Jesus, no domingo, chorando, desesperada, decepcionada com a morte do mestre que havia sido profetizado. Veio, fez milagres, falou que era o Filho de Deus. Olha a decepção, morreu. Não acredito. Não acredito que eu andei 3 anos atrás desse homem, esse homem morre. E agora? Decepcionada. Ela chegou chorando tanto, a decepção dela era tão grande que ela chorou tanto que o próprio Jesus recepcionou ela no sepulcro. E sabe o que Maria falou para Jesus? Ô jardineiro, foi você que tirou o corpo de Jesus daqui? Ela olhou para o homem que ela andou, ela cuidou dele a vida inteira. Será que não reconheceu a voz? Será que não entendeu mais? Sabe por quê? Pessoas decepcionadas sofrem uma distorção de tudo que elas veem e ouvem. Uma pessoa que vive na plataforma da decepção, tudo ela ouve distorcido e vê distorcido. Ela não vê que é Deus que está cuidando. Ela não ouve mais a voz, não é que não ouve, ela não reconhece mais a voz de Deus. Estava ali Maria, tão decepcionada, tão desesperada, que o próprio Jesus falou com ela, ô jardineiro. Talvez não, tenho certeza, que Deus está falando com você hoje. Mas quem sabe a sua decepção com a vida, com os dilemas que você tem carregado, tem sido tão grandes, que você pensa que é só mais um culto que tu veio. Que é só mais um domingo, que domingo é o dia universal das pessoas ir na igreja. Então vamos na igreja, é dia de ir na igreja. E vamos na igreja. Que música legal, poxa, que palestra emocionante, parabéns, incrível. Não, isso aqui é Deus falando que ama você e cuida de você, está contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está contigo. Só que a gente está com a mente, o ouvido, tanta lágrima no olho que a gente não consegue enxergar Deus cuidando da gente. Deus cuida da gente. Terceira forma de identificar a glória de Deus. Nas bênçãos, né? Se você olhar para a sua vida no último ano, no último mês, nos últimos anos, quem era você há 10 anos atrás? Quem é você hoje? Você não é uma pessoa melhor? Tu não está numa situação melhor? Tu não está mais bonito? Eu só estou mais gordo. Se você olhar para as ricas bênçãos que você recebe todos os dias, uma delas é a vida. Uma delas é a sua saúde. Outra foi a condição que você teve hoje de sair da sua casa e vir até uma igreja e receber uma palavra. Se você não foi o carro que Deus te deu, mas foi o dinheiro que Deus te deu para pagar um Uber. A saúde para as suas pernas sair, você sair da sua cama e caminhar, enxergar as coisas. Todas essas coisas são dadas de Deus para nós todos os dias. Olha quantas bênçãos. A comida que comemos todos os dias. É Deus quem abastece a nossa despensa, gente. É Deus quem nos alimenta todos os dias. Só que a gente não vê. Olha para o lado aí, se você tem alguém do seu lado aí. Olha a bênção que está do teu lado aí. Ou é teu amigo, ou tua esposa, teu esposo, teu primo. Por maior que seja a tranqueira que tu casou aí, mas está aí do teu lado aí. Fala assim, eu te amo, minha tranqueira. Tu é uma bênção na minha vida. Né? Mas isso aí são bênçãos. É que você não soube lidar com essa bênção até hoje. Aprenda a lidar, que tu vai ver que é bênção. Mas a gente não aprende a agradecer. Aí a gente não vai ver a glória de Deus, gente. É lógico que a vida vai se tornar uma vida chata. Por quê? Sobre bênçãos é o seguinte, gente. A gente fica tão ocupado atrás do que não temos,
que a gente esquece de tudo que já temos. Está vendo o perigo? Então a gente não olha, meu Deus, eu já tenho. Nossa, esse aqui era um copo de vidro, normal. Aí depois veio uma caneca, bonita, escrito CI. Aí quebrou a caneca. Aí fizeram outra caneca. Aí da caneca evoluiu para esse copo. Olha só que coisa linda, térmico. Olha o logo do CI. Meu Deus, todos os cariocas vão querer tomar nesse, está escrito carioca, etc. Para qualquer carioca tomar nesse copo aqui. Quem é carioca vai querer dar uma bicada aqui nesse copo aqui. Então é melhor a gente agradecer pelo que já temos, porque já temos muito. Meu Deus! Vamos começar o ano já agradecendo, gente, por tudo que vivemos, por tudo que Deus fez, porque tudo é dele, é por ele, para ele. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu faço é porque ele me deu, ele que faz eu ter. Então, agradeça a medida que você tem. Talvez não seja a medida que você sonharia em ter, mas já temos uma medida. E às vezes a gente não olha para isso, a gente gasta tempo, gasta força, gasta energia, gasta dinheiro, gasta um monte de coisa, por coisas que nós não temos. Vai viver Tiago 4. Por que estão acontecendo essas guerras entre vocês? Porque vocês querem o que vocês não têm. E vocês até matam por isso. Vocês não têm porque vocês não oram. E quando oram, oram pelo motivo errado, porque oram pelos próprios prazeres. Olha aí. Isso que gera guerra. Guerra interna, guerra externa. E a glória de Deus, gente, ela não se resume em uma demonstração a nós. Muita gente acha que a glória de Deus é um show pirotécnico do céu para mostrar algo sobrenatural, visível e acabou ali. Não, gente, não tem nada a ver com isso. Tudo que Deus faz tem propósito. Pode repetir essa frase comigo? Tudo que Deus faz tem propósito no 3, 1, 2, 3. Tudo que Deus faz tem propósito. Então a glória de Deus também tem propósito. Ele não vai jogar um balde de glória assim à toa. Não é um anjo andando lá no céu, tropeçou no balde, caiu um balde de glória. Ai, caiu um balde de glória lá na terra. Não é assim, gente. Não é perdido. Não é sem controle. Existe um controle. Existe propósito. Se você vê em Atos 2, quando o Espírito Santo foi derramado na casa onde eles estavam orando, os discípulos, ali foi um derramamento de conhecimento da glória de Deus que trouxe a igreja até hoje. Mas se você parar para entender a cena, a Bíblia diz que tinham algo sobre a cabeça de cada um deles como uma labareda de fogo, e eles falavam em outras línguas, e naquela data onde foi descido o Espírito Santo, era uma festa chamada Festa do Pentecoste, era o 50º dia após a Páscoa, que os judeus se reuniam numa grande festa, e era a maior festa dos judeus na época. Então tinham judeus nascidos em outros países, descendentes de judeus, que falavam em outras línguas de outros países, que estavam reunidos em Jerusalém. E quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, eles falavam em todas as línguas de todas as pessoas que estavam ali. Foi uma tradução simultânea ao vivo. E eles entendiam as maravilhas do Senhor. E quando um vizinho fofoqueiro lá ficou fofocando de Pedro, falando que ele estava tudo bêbado, eu falei assim, não tem nada a ver com bebida. Isso aqui é o Espírito Santo. Ele se levantou e começou a pregar. Depois que ele pregou, 3.000 pessoas se arrependeram. Então, para você ver que quando a glória desceu sobre eles, não ficou neles. No mesmo dia, 3.000 pessoas conheceram a glória de Deus. Então, para você entender que tudo que nós recebemos do Senhor é para algo maior do que nós. Tanto que Jesus, ele falava, gente, eu não vim só para curar os cegos, para tirar a dor de cabeça, para fazer gente andar, morto levantar, não. Eu vim para salvar a alma de vocês. Eu vim para trazer uma solução eterna, não uma solução humana, natural. E às vezes o nosso relacionamento com Deus está muito ligado às coisas terrenas, às coisas finitas. Mas a nossa vida com Deus é sobre algo eterno.
Então os discípulos entenderam isso e foram de cidade em cidade. Depois, em Atos 6, começou a perseguição, mataram Estevão. Eles tiveram que fugir de Jerusalém. Só que eles não fugiram para se esconder e nunca mais falar de Jesus. Eles fugiram para não morrer, mas cada cidade que cada um foi, a cidade inteira aceitava Jesus e era um avivamento extraordinário. Filipe chegou na cidade, a Bíblia fala que a cidade inteira, unanimemente, eles se arrependeram. Então, a glória que está sobre a sua vida, sobre a minha vida, não é para ficar em mim, só comigo. Eu não sou um retentor de glória. Nós somos um canal de glória. Tudo que Deus vai abençoar na sua vida não é só para você, é para você e através de você. São bênçãos transbordantes. É uma glória transbordante. A glória do Senhor, depois eu vou falar aqui sobre o significado, que é kabod em hebraico, que em outras traduções pode-se falar de peso, fala de abundância, de algo que é gigante. Mas Deus não faz nada para sobrar, Deus não desperdiça. Tudo que Deus dá que transborda é para abençoar mais pessoas. Tem pessoas que vão chegar na sua vida, que você é a resposta de oração para aquela pessoa, para aquela família. E você carrega uma resposta do céu para aquela pessoa. É a glória de Deus que você tem. Que não é para mim, não é a minha dor de cabeça. Não é só um probleminha meu interno. Mas é um dilema que eu vivi a vida inteira, um problema que eu passei, um problema emocional que eu superei, e agora, depois dessa superação, eu vou abençoar novas pessoas que também estão passando por aquilo. Você acredita nisso? Então aqui, não somos aqueles que apenas viram a glória de Deus, mas os que carregam a glória de Deus. Pode me ajudar aí? Fala para alguém aí, você carrega a glória de Deus. Você não só viu, mas você carrega. Agora eu te pergunto, o que carrega? Um carregador, um entregador, ele só fica carregando? Imagina um iFood aí, como é que chama? Um entregador de iFood. Ele bota o lanche ali e fica andando pela cidade o dia inteiro à toa. É para isso não? Qual é o propósito do entregador? Entregar. Ele recebe algo que não é dele, certo ou errado? Não é dele, é para alguém. Ele é apenas o veículo. Então ele recebe algo glorioso, uma comida, né? O que você gostaria de pedir no iFood agora? Meu Deus. Uma batata recheada com bacon. Eita, glória, o avivamento já começa, os irmãos já começam a se mexer. Ele carrega quase que eu derrubo tudo aqui. Ele carrega algo que não é dele, que é para alguém. E o que eu e você carregamos é para alguém. A história de vida que você viveu até hoje, de sofrimento, de angústia, de algumas coisas terríveis que aconteceram, infelizmente, algumas fatalidades que aconteceram na nossa vida. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai nos pegar, vai nos curar, vai nos abençoar. E agora essa superação, essa vitória diante de uma história triste, vai ser uma história de alegria para muitas outras famílias. É isso que Deus quer fazer com a gente. Através de abençoar muitos. Então a sua história não vai ser só uma história de derrota, de tristeza, vai ser uma história de uma pessoa que vai abençoar milhares de famílias, milhares de pessoas. Então, o que eu preciso entender sobre a glória de Deus? Primeira coisa, 3 coisinhas aqui rápido. A glória não é nossa, a glória é de Deus. E tem muita gente que confunde isso, porque canta bem, ou porque fala bem, ou porque tem muitos recursos, ou porque tem algum dom, habilidade extraordinário, e ele acha que aquilo é dele, ele faz, ele comanda, ele é o cara, e ele pode, né, ganhar através daquilo, isso que a gente vê hoje, né? Muitas pessoas utilizando do evangelho do Senhor, da igreja do Senhor, para ganhar dinheiro através dos dons que ele mesmo recebeu. Ou vamos esquecer o papo dinheiro, vamos falar da fama. Muita gente acha que porque faz alguma coisa básica, acha que o poder é dele. Vamos ver Atos 3:11, olha a aula que Pedro nos dá.
Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isso os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Isso aqui é o episódio de Atos 3, onde Pedro e João vão orar no templo e encontram um aleijado na porta chamada Formosa. E esse aleijado estende a mão pedindo dinheiro. E Pedro fala: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Pedro estava entregando o que ele tinha, está vendo? Ó, eu não tenho coisas naturais, eu tenho coisas sobrenaturais. Talvez eu não tenha a resposta que você quer, porque o aleijado estava tão acostumado com esmolas, que ele achava que, como nada poderia acontecer, o mínimo que ele poderia fazer era pegar uma graninha para resolver algum problema pequeno. Só que Pedro entendeu que Jesus não veio só para problemas pequenos. Jesus veio para problemas eternos, que era a minha e a sua condenação. Eu e você estávamos condenados. Eu e você éramos inimigos de Deus, envolvidos com os nossos próprios pecados. Só que Deus, através do lavar regenerador do Espírito Santo, nos lavou, nos regenerou e nos tornou justificados. Era um problema que eu e você jamais teríamos condições de resolver. Então Pedro falou: olha, eu tenho outra coisa, eu não tenho essa esmola. E às vezes eu e você está procurando esmolinha, coisinha básica. Ai Deus, assim, ó, igual o aleijado, um problema muito maior do que moedas. E a gente às vezes está buscando migalhas, sendo que Deus tem uma mesa farta para nos oferecer. Aí Pedro falou: ó, levanta, mano. Na hora ele saiu pulando, pulando. Aí ele foi lá para o templo, aí ele se apegou a Pedro, provavelmente agradecendo e obrigado e tal. E o povo do templo começou a olhar, conhecia o aleijado. Esse cara aqui está há anos aqui. E ele está pulando? Aí começou a olhar: meu Deus, esses caras são os bichão aí, né? São os profetas, são alguma coisa. Aí Pedro falei: não olha para mim como se fosse eu que tivesse curado esse homem. Está vendo que a glória não é nossa? Eu e você. Posso falar um negócio para vocês? Ano passado eu falei muito sobre isso e aconteceram muitas coisas. Sobre Deus elevar a nossa igreja em pontos de influências da cidade para que possamos servir ainda mais pessoas. E vocês viram que aconteceram várias coisas interessantes no ano passado, e esse ano ainda mais. Já começou o ano com projetos novos que a gente nem imaginava, que eu falei quarta-feira. Se você não veio quarta-feira, tu vai só saber na ceia agora. Vou deixar essa dúvida para você. E a gente não pode esquecer que nós somos apenas miseráveis, não merecedores do menor presente do universo. Nós não merecemos. A gente tem que ser assim em todas as fases da vida, porque Deus vai nos abençoar. Esse ano Deus vai abençoar ricamente muitas famílias dessa igreja. Muitas chaves serão viradas. Muitos solteiros encontrarão o doido para casar, porque a gente só precisa de um doido, né? E a gente nem um doido aparece. Mas vai aparecer até doido aqui para você. Doida. Eu arrumei minha doida, né? Está comigo há 15 anos já. Até hoje não soltamos um do outro. Deus vai trazer coisas novas. Só que a gente tem que lembrar que a glória não é nossa, a glória é de Deus. Deus vai usar você poderosamente. Mas a glória não é sua, a glória é de quem? De quem? Outra coisa. Sobre a glória de Deus. A glória é para ser distribuída e não retida. Tudo que Deus nos dá não é para nós, é para alguém. O que adianta Pedro ter o poder de Deus para curar o aleijado e simplesmente ele não querer? Simplesmente ele não se expor? O que adiantava Pedro ter o que ele tinha, carregar o que ele carregava, sem ter o interesse de curar? É o que acontece em muitos de nós. Sabe o que a Bíblia fala? Quando alguém chegar necessitado a você,
pedindo água, pedindo roupa, pedindo comida, seja o que for. E você fala assim, ai, tadinho, vamos orar por você, Deus te abençoe, que Deus guarde você, vai em paz. Faz isso não. Vai atrás de um copo d'água e mata a sede desse homem. Não vai deixar você pobre, não. Se você tem 4, 5 camisas, pega uma, pega 2 e dá para essa pessoa que está precisando. Porque a glória do Senhor é para ser repartida. É para ser distribuída. Talvez você vai chegar no seu trabalho essa semana e vai encontrar alguém mal, triste, decepcionado com alguma área da vida, pensando até em desistir de viver. E você carrega a glória de Deus. E vai ser ali a oportunidade de você levar uma palavra de vida para essa pessoa. Mas quem sabe vai ser a pessoa que menos você gosta. Quem sabe vai ser a pessoa que você tem ranço. E é desse tipo que Deus gosta. Amem os seus inimigos. Orem por eles. Porque os amigos, a galera boa que a gente gosta, a galera que nos beneficia é fácil. Vamos lá em casa comer. Vamos dar uma carona. Onde é que você mora? Não, vamos lá. Agora pega aquela pessoa que tu tem ranço. Tu quer mesmo que ela vá a pé e o ônibus passe numa poça e ainda lave ela de barro ainda. Que é isso que ela merece. Ela mora do outro lado da cidade, eu moro aqui, não posso. Deus quer que você reparta a glória dele com essas pessoas. Não tem como servir a Deus se não servimos pessoas. O que Deus nos dá é para entregar para pessoas. Não é para falar só para Ele. Eu tenho uma vida com Deus, meu Deus, eu oro 2, 3 horas por dia, faço 5 jejuns por semana, meu Deus, eu entro no meu quarto, eu sinto a glória, a presença, e está ali, tá, para quê? Só para você e Deus? Deus não fez você uma ilha deserta, Deus fez você um continente para habitar muitas pessoas, e o que você carrega é para ser repartido. Está acreditando no que eu estou falando, amém? Só um exemplo que eu anotei aqui, sobre a glória repartida. Eliseu e Elias. Eliseu, um jovem que Elias se separou para trabalhar junto, para ser um ajudante, um aluno. Eliseu ficou tão grudado em Elias que Elias chegou até a se irritar. Meu Deus, sai daqui, cara, deixa eu andar sozinho, deixa eu fazer minhas coisas. Eliseu, não, eu vou grudar em você. E outra, eu quero carregar o que tu carrega. E outra, eu não quero só o que tu tem. Eu quero o dobro do que Deus te deu. As crianças estão avivadas. Vocês não estão glorificando aqui, as crianças glorificam lá em cima. Eu quero o dobro que você tem. Aí Elias assim, meu Deus, você está me pedindo uma coisa tão difícil. Mas tá bom. Eu vou subir aqui, A hora que eu subir, tu fica esperto. Que eu vou jogar minha capa e tu pega. Eliseu, se você olhar na escritura, Eliseu fez exatamente o dobro de milagres que Elias fez. O engraçado, o interessante da história de Eliseu, que para fechar o dobro, ele morreu, e faltava um para ele fechar o dobro. Ele morreu, foi enterrado, e um cara foi jogado assim, em cima da onde ele estava, e o cara reviveu ali na hora, com Eliseu morto. Sabe o que eu entendo? Que até o meu velório vai ter salvação. Até no meu velório vai ter gente abençoada. Eu vou carregar tanta glória de Deus que eu não vou nem ver quantas pessoas serão abençoadas pela entrega que eu entrego aqui na humanidade. É isso que eu quero que tu entenda. Tem pessoas que nós nem vamos ver, nem vamos saber, mas sabe um dia que nós vamos saber? O dia que encontrarmos Jesus. Ele vai fazer questão de sentar comigo e com você, ele vai lembrar de tantas famílias que foram abençoadas por causa da sua entrega aqui na terra. Você vai falar assim, meu Deus, eu nem sabia. Meu Deus, eu nem sabia que o que eu fiz ia chegar naquele país. Realmente tem coisa que a gente não sabe. Mas se a gente entender a nossa entrega, a gente precisa entender. A gente precisa começar esse ano de uma forma diferente. Pedindo para o Senhor, o que o Senhor me deu, eu quero repartir. Eu quero abençoar. Eu quero abençoar a terra. Porque eu e você somos embaixadores de Cristo aqui na terra. O embaixador é o representante. Já pensou? Olha só que visão diferente. Amanhã vai chegar na sua empresa
o representante de Deus. Meu Deus. Olha a responsabilidade. Aí eu duvido, tu vai querer chegar atrasado. Vai ficar reclamando da tua mesa, do carro que tu trabalha, das coisas que tu tem, do teu salário. Que o representante de Deus não tem esse comportamento. O representante de Deus, ele caminha com um propósito. Olha, Deus, eu não gosto muito desse salário que eu estou aqui. Nem muito dessa empresa, mas enquanto eu estou aqui, eu sei que tem propósito seu aqui na minha vida. E eu quero que o Senhor cumpra todos eles. Eu não quero deixar um passar. Já pensou? Eu lembro da minha mãe, quando trabalhou num presídio feminino, como supervisora de confecção. Minha mãe trabalhou 20 anos na Dulorem, lá no Rio de Janeiro, como supervisora de produção. Aí uma vez aqui em Itajaí, ela trabalhou no presídio, cuidando das mulheres que costuravam. Ela fazia toda a supervisão da costura e tudo. E ela conta inúmeras vezes que ela entrou no banheiro com outra mulher chorando, desesperada, com muitos problemas, pedindo a morte. E minha mãe, com toda a simplicidade, sem curso de teologia, sem faculdade, fazia uma oração simples e a pessoa saía dali, não mais chorando de tristeza, mas chorando e rindo de alegria. E minha mãe entendia que o propósito dela lá dentro da cadeia não era trabalhar, mas é que ela era a única chance daquelas mulheres ouvirem um pouquinho de Deus. Tá vendo que poderoso? Aí ela ia animada. E o carro quebrava, ela ia a pé, podia chover, nunca faltou, nunca chegou atrasado. Sabe por quê? Ela ia animada. Meu Deus, o que Deus vai fazer através da minha vida hoje? Ela ia lá e acontecia, dava rebelião. Meu Deus, uma vez ela deu uma rebelião lá dentro, a pessoa que ia morrer. No fim, deu tudo certo, ela está viva até hoje, graças a Deus. Mas Deus quer usar você poderosamente. Você não é uma bola de carne andando na terra sem propósito. Você, a tua vida tem um propósito. Enquanto você está vivo, tem algo para você desempenhar nessa terra. Então você e eu precisamos valorizar isso. E a glória de Deus, gente, ela é pesada, né? Como diz o texto, é cabode. Cabode é peso. Existe o peso da glória. Só que o peso da glória de Deus é suportável. Não é algo para super-humanos, como a gente às vezes pensa. Não, o pastor é um super-humano. Não, aquele que canta é um super-humano. Como é que ele consegue cantar diante dos dilemas da vida? Vai perguntar para eles aqui os perrengues que eles passam. 7 horas da manhã, chegando aqui num domingo. Às vezes dormiu mal, passou mal de noite, deu ruim, a gente não tem dinheiro para vir de Uber, aí fica ali pedindo misericórdia. Jesus, o que eu vou fazer? Amanhã eu tenho que cantar e não tem como ir. Arruma uma carona, manda uma carruagem de elixir para me levar até a igreja. A gente não sabe os perrengues, porque a glória tem um peso, mas ela não é para esmagar e para matar a gente. Até porque Jesus falou o quê? Vem, os fracos, sobrecarregados, porque eu os aliviarei. Sabe por que a nossa vida está pesada? Porque a gente está carregando um peso que não é para nós carregarmos. Porque tem 3 tipos de peso que eu anotei aqui. Primeiro, o peso do pecado. O que a Bíblia diz? O salário do pecado é a morte. Então quem vive uma vida no pecado, no erro, quem vive uma vida de pecado, ela vai viver uma vida de zumbi. Uma vida nos aparelhos, sempre à beira da morte, sempre cansada, pesada. O peso da vida em pecado é uma vida pesada que não sai do lugar, porque o pecado nos acorrenta, nos diminui a mobilidade. Então você vê aquelas pessoas que não mudam de vida, não saem do lugar, não melhoram em nada, tá? A mesma coisa sempre, porque estão acorrentadas com uma vida de pecado. Esse é o peso do pecado. Tem outro peso que é a religiosidade. A religiosidade faz com que a gente ache que pessoas que fazem algo têm mais força do que eu. E então esse peso que ele carrega eu nunca vou poder suportar. Então eu nunca vou me apresentar, eu nunca vou fazer nada para Deus, porque eu não sou capaz. E porque a gente acha que o pastor é um super santo, a gente acha que o cantor é um anjo disfarçado de gente. Não, gente, isso quem fala é a religiosidade. Nós somos tudo aqui, um bando de pecador que são um pouquinho mais sinceros, que sabe confessar os pecados. Essa é a diferença. É uma casa que cheia de pecador,
A não ser que você seja um anjo aqui. Dá uma olhada no chão se tem algumas penas que caiu aí da tua asa aí. Porque eu não conheço pessoa que parou de pecar e está viva ainda. Não conheço. Paulo diz que ele era o pior de todos. Então a gente tem que entender que a religiosidade ela traz um peso na caminhada. São regras criadas por seres humanos para pesar a caminhada com Cristo. Porque a caminhada com Cristo é leve, porque quem carrega o fardo é Ele. Tem esse peso da religiosidade, dos costumes. Até porque a religiosidade, a prioridade dela é afastar, é segregar, é acusar, é botar o dedo e falar: você é isso, você é aquilo, você não pode isso, não pode aquilo. Como tem gente que se assusta em dia de ceia, que eu falo que é para todo mundo tomar e acabou. E tem 2 tipos de pessoa num culto de ceia aqui na igreja. Aqui, estou falando aqui, ó, igreja CI na cidade de Blumenau. Tem 2 tipos de pessoas no culto aqui. Tem aqueles que não tomam, porque acham que estão em pecado, num nível que não são dignos de tomar. Na verdade a Bíblia fala o quê? Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim tome. Porque aqui é o momento de análise, de autoanálise. Você falar com o Senhor, analisar a sua vida, e entender que você precisa estar na comunhão, e quem te deu comunhão não foram os seus atos de justiça, mas sim Jesus pregado na cruz. Isso que me deu comunhão. E eu tomar uma ceia é justo para eu manter e eu entender que apesar da minha falta de dignidade, Deus me torna digno a partir do perdão dele. Então, quando eu não tomo a ceia, eu estou dizendo que o sacrifício de Jesus não é suficiente diante dos meus pecados. Então eu não tomo. Isso é religiosidade. E tem outro grupo de pessoas, aqui da nossa igreja, que ficam olhando para quem não deveria estar tomando e está tomando. Esqueceu que a Bíblia diz: examina-se, pois, o homem a si mesmo. Mas ele troca, ele fala assim: examina-se, pois, os homens que estão em sua volta e vê se ele pode tomar ou não pode. E critica, porque bota regras. Acha que para tomar ceia precisa de tal credencial ou isso, aquilo. Sabe o que eu preciso para tomar minha ceia? Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Você acredita? Você tem acesso. Você não acredita? Você infelizmente vai ser condenado por não crer. Não porque Deus é cruel, não porque Deus é vingativo, não porque Deus é mimimi. Ai, não crê em mim, então vou matar você, vou jogar um raio na tua cabeça. Não, se você não consegue crer, você não vai acessar o que Deus te deu. É um acesso. E infelizmente, o peso da religiosidade faz muita gente carregar fardos que não deveriam estar sendo carregados. Igual teve casos aqui, né? Um caso aqui da nossa igreja que o casal não era casado oficialmente e um dos dois não eram batizados. E ela falava o seguinte, que ela não tinha se batizado porque não era casada. E eles estavam querendo casar e queriam se batizar. Ela me perguntou: qual que eu faço primeiro? Eu falei assim: o que chegar primeiro tu faz. Se o batismo acontecer primeiro, se joga e vai para cima. Se o casamento acontecer antes, casa logo para tu ficar zerada. Mas não deixa nada ser empecilho. Tu não está casada no papel, não te afasta do Senhor. Mas por que tu não casou ainda? Essa era a pergunta. Casa logo, tu já está junto. Na verdade, o casamento não é um papel, é a comunhão do corpo. Mas o papel é para honrar a lei dos homens, a lei de Deus e a igreja. Então, se eu fosse religioso, eu falaria assim: você está em pecado. Então você vai ter que esperar você casar, você vai ter que pedir um perdão. Aí depois eu vou ver se você está digna para ser batizada. Isso é religiosidade. Deus, ele veio para salvar a todos. Você acredita nisso? E o peso da glória, gente, que não é o mesmo peso do pecado, e muito menos o peso da religiosidade. O peso da glória, ele é diferente. Porque o peso do pecado é para nos matar. O peso da religiosidade é para nos parar.
para nos dificultar. O peso da glória é para nos impulsionar. Quem entende, quem conhece a glória de Deus, está voando, está decolando, gente, vocês não têm noção. Porque a glória de Deus não é para ficar guardada e parada, é para ser exposta ao mundo. E para chegar no final, o que é o peso então da glória de Deus? Primeiro, é a responsabilidade de cada um carregar e entregar o que está nas suas mãos. Não quero que você saia daqui sem entender isso. Que a glória de Deus que você carrega é específico. Tem dom, gente, que é meio que coletivo. Mas tem dons que é específico. Só você tem. Eu não tenho. Outro pastor não tem. Um músico aqui não tem. Você tem. Então você precisa entender e se conscientizar que existe em você uma responsabilidade de carregar e entregar isso que você carrega na humanidade. Uma das formas de derramar o que carregamos é numa igreja como instituição. Porque uma igreja é uma união de forças aqui para a gente causar um efeito grande, maior na sociedade. Legal, é uma forma coletiva, mas existem dons e habilidades que estão dentro de você que precisam ser desempenhados extra instituição. Como eu já disse, amanhã no seu trabalho é uma forma de você desempenhar o conhecimento da glória do Senhor. Não é ser aquele crente chato de falar de igreja de Jesus toda hora, mas ser inteligente e oportuno. Na hora certa você vai lá e entrega o que você precisa entregar. Quem sabe você foi feito para ser uma coluna principal da sua família. E você precisa trazer o equilíbrio para filho que não fala com o pai, para irmão que não fala com o irmão, para cunhado que não fala com o cunhado. Quem sabe existe uma missão na sua vida de trazer um alinhamento familiar. E você precisa quebrar o teu orgulho e começar a desempenhar isso logo. Que às vezes nem na festa de Natal da família tu foi. Porque tu tem raiva de um, tem raiva do outro, sabe que o outro não vale nada, não sei o que lá. Tem muita família assim, gente, que não se une mais porque tem um monte de B.O. O que é o peso da glória de Deus? É ser diligente com os propósitos que Deus deu para cada um. Eu costumo falar para essa galera que está aqui, ó. Coitado deles. Quem mandou nascer música e cantor? Música e cantor sofre, gente. E se vocês não estão sofrendo, vocês estão no caminho errado. Não é que eu estou dando a teologia da comiseração, do sofrimento, a gente tem que morrer, não. Mas ser músico e cantor é difícil. Porque tem que estar estudando, tem que estar ensaiando. O pessoal está tudo na pizzaria, vocês estão em casa escutando a música, se preparando, buscando. É assim, se vocês não estão fazendo isso, vocês não estão fazendo o que deve ser feito. Ou vocês nunca vão avançar. Vão ser sempre a mesma coisa. Músico cantor sofre porque tem muita renúncia. E para carregar a glória de Deus tem que ter diligência. Diligência é acompanhamento de perto. Cuidar, porque é precioso que Deus deu para cada um de vocês. Então vocês têm que entender que cada oportunidade que vocês têm para subir num púlpito é uma oportunidade de vocês levar cura para uma igreja, um direcionamento para a igreja. Então não levem relaxadamente, não levem de qualquer jeito, escolhe qualquer música, qualquer tom e vão para cima, vão lá, vai dar certo no final. Não pensem isso, porque a glória de Deus está nesse lugar e quem carrega ela somos nós. E não dá para brincar, não dá para ser relaxado, não dá para chegar atrasado. Poxa, Deus marcou um dia, domingo de manhã vou te usar. Qual hora? Sei lá, qualquer hora. Aí eu chego atrasado, poxa. A maior oportunidade de emprego da tua vida, a entrevista é amanhã, tu está aprovado, mas tu tem que ir na entrevista. Tu vai, chega atrasado, o que vai acontecer contigo? Não dá, gente. Não dá para admitir erros primários para pessoas que carregam coisas tão poderosas. Está entendendo? Se você não sabe o que você carrega, porque tu não conhece a glória de Deus. Porque se você conhecesse, tu não viveria do jeito que tu vive. Você se dedicaria um pouquinho mais. Outra coisa, investir para que o alcance seja ainda maior. Esse é o peso da glória.
Tem coisas que são o investimento é de tempo. Como na segunda-feira, depois do Réveillon, a gente mandou lá no grupo: ó, galera, vamos lá dar uma limpada na igreja. O Réveillon deixou aqui a casa daquele jeito, normal, né? Aquela coisa de prata, as comidas e tal. Vamos desempenhar o nosso tempo? Vamos investir na casa do Senhor. E vieram, o povo veio, limpamos a casa do Senhor com alegria, fizemos fogueira, coisa arada. Uma das maiores e mais caras moedas da terra se chama tempo. E tem muita gente que não está usando nenhum tempo para o Senhor. Ou então o pouco que faz acha que é muito. Ou a miséria que entrega acha que está entregando fortunas. Vamos falar de dinheiro? É uma coisa que tem gente que não gosta. Tem muita gente que não sabe o mecanismo, o que acontece sobre o dízimo. O que é o dízimo? Quando as tribos de Israel foram receber as suas terras, todas receberam um pedaço de terra. Uma não recebeu, que era a tribo de Levi. Porque a tribo de Levi recebeu a incumbência de cuidar do trabalho espiritual de todas as tribos. Então a tribo de Levi, ela não tinha plantações, não tinham animais, nem terras. Elas não tinham terras. Todas as outras tinham. O que acontecia? Tu tem terra, tu tem plantação. Tu tem plantação, tu tem comida. Tu tem animais, tu tem comida. Tu tem recurso. Quem não tem terra, não planta. Quem não tem animal, não come. Se não come, está com fome. Então Deus determinou para que todas as tribos tirassem de tudo que elas recebessem a 10ª parte, 10% de tudo que eles produziam e ofertassem para a tribo de Levi. Porque eles não tinham como produzir, eles só serviam as outras tribos. Então aconteceu assim, cada tribo separava 10% de tudo que produzia, entregava, e assim a tribo de Levi era alimentada e vivia nos seus dias servindo as outras tribos. Em nenhum momento da Bíblia foi falado de obrigatoriedade, uma mensalidade que você tem que pagar na igreja. Não, isso é um modelo que nós nos inspiramos de uma forma para que, é lógico, gente, tem ar-condicionado ligado, tem lâmpada, tem um aluguel, tem coisas que são físicas, que a gente tem que ter no mínimo uma ciência básica para entender que isso aqui custa. Básico, normal. E a partir desse modelo bíblico, nós vivemos de forma generosa e trabalhamos dessa forma. Mas de nenhuma forma é obrigado. Quando falamos de dinheiro na igreja, tem gente que já se arrepia, já fala: ó, o pastor já querendo se aproveitar. Não. Isso é consciência, isso é louvor ao Senhor. Quando ofertamos e dizimamos ao Senhor, estamos de forma natural dizendo que estamos aqui cooperando com o trabalho e com o avanço. Como eu disse aqui, o peso agora de Deus é investir para que o alcance seja ainda maior. Só para tu ter ideia, ontem recebemos 40 cestas básicas compradas pelos irmãos da nossa igreja. Isso é dinheiro, gente. Não tem como a gente só, assim, ó, não é falta de fé, né? Mas não é assim, ó, gente, vamos aqui orar para cair do céu, 40 cestas básicas assim, cair do céu, literalmente. Não é assim. É alguém que entende a necessidade do reino e vai lá, só para tu ter ideia. São 40, né? Antes eram 27 cesta básica, agora são 40. Quando era 27, uma pessoa dava 17 cestas básicas. E outra pessoa dava 10. Então, de um grupo inteiro, só 2 pessoas estão mantendo o trabalho de cesta básica. Para tu ter ideia. Para tu ter ideia de como é que eu posso dizer? Da dimensão quando se trata de recursos de uma igreja. Então, a gente ter a alegria de participar. A glória de Deus sobre a nossa vida, ela precisa ser intencional e repartida, com intenção.
Então, quando a gente participa do momento da oferta, aqui não é algo obrigatório. Lá vem o momento da oferta, tem que botar. Não, gente, isso aqui é um momento de alegria, de gratidão. Deus está aqui, ó. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu faço veio do Senhor. Eu estou aqui, eu não estou pagando, eu estou participando, eu estou com alegria entregando, porque eu sei que a sua obra precisa avançar. E quanto mais investirmos, maior será o nosso alcance. Tu entende isso? É básico, gente, é uma conta básica. Quanto mais pudermos entregar aqui, mais vamos avançar e mais pessoas serão tocadas. Só para tu ter uma ideia, dezembro nós entregamos mais de 150 cesta básica. Passou, a gente perdeu a conta. Olha quantas pessoas no final do ano puderam ter no mínimo uma porta de um armário abrir e ter comida dentro. Sendo que nós aqui, a grande maioria passou uma ceia bonita, cheia de comida, sobrou para comer no almoço e na janta do outro dia. Mas isso vem do quê? A responsabilidade de carregarmos a glória de Deus e entregarmos para a humanidade. Uma delas é a partir dos nossos recursos. Se a gente não entender que precisa haver um investimento, a gente nunca vai avançar e sempre vai ser a mesma medida a vida inteira. Mas eu creio, como eu tenho visto com os próprios olhos, Deus enriquecendo famílias da nossa igreja. Como há um ano e pouco atrás, eu falei essa fala aqui, que Deus iria enriquecer famílias dessa igreja. E tinha um casal, que a esposa era empregada doméstica, o esposo era funcionário de uma fábrica e trabalhava de Uber nas horas vagas, correria da vida, né? E no dia que eu profetizei essa palavra, essa mulher falou o seguinte: Deus, esse ano eu quero que seja o último ano que eu trabalhe como empregada doméstica. Ano que vem eu preciso que o Senhor mude a minha vida. E eu me apego nessa palavra que o pastor falou. Se é o Senhor que está falando mesmo, eu sei que o Senhor vai fazer algo na minha vida. Isso era, sei lá, em agosto. Em janeiro apareceu uma proposta para esse casal de ser sócios de uma empresa sem entrar com nada. E hoje eles são empresários nessa cidade. Estão a cada mês crescendo cada vez mais. E daqui a pouco serão ricamente grandes nessa cidade. Sabe por quê? Porque entenderam que a glória é para ser carregada e entregue, não é para ser retida. Isso é um de outras famílias que tem acontecido coisas lindas aqui nessa igreja. Mas por quê? Estão entendendo o carregar da glória de Deus. Outra coisa que é o peso da glória é viver buscando o Senhor e meditando na palavra. Não deixe de buscar o Senhor. Não saia da sua casa simplesmente por um mecanismo religioso. Eu vou para a igreja, vou para o culto e vou lá ver o que vai acontecer no culto. Não, saia da sua casa falando assim: Deus, eu estou indo cultuar o Senhor. Eu vou entregar os meus louvores a Ti. Eu vou louvar o Seu nome. Eu quero gritar e cantar com toda a minha força. Eu sei que eu vou chegar lá e vou receber uma palavra poderosa para a minha vida. Começa a sair da sua casa com essa cabeça, que tu vai ver que os cultos serão outros. Porque a gente sai assim, aquela cara de paisagem, morgado. Vamos ver se alguma coisa aí me anima. Não, o culto não é para mim. O culto é para o Senhor. E cada um de nós trazemos o nosso culto ao Senhor. Isso é algo particular. E por último, o que é carregar a glória de Deus? O que é o peso da glória de Deus para nós? É amar as pessoas acima das suas dificuldades e problemas. É muito fácil, gente, a gente amar pessoas que nos beneficiam, pessoas que são legais. Deus quer que a gente aprenda a amar os mais difíceis. Deus quer que você aprenda a amar aqueles que nos desprezam, aqueles que nos prejudicam, aqueles que causaram prejuízo na nossa vida. Sabe por quê? Eles também são amados por Deus. Só que o amor de Deus é expressado através do meu amor pelas pessoas. Deus, Ele quer usar eu e você para carregar a glória de Deus por essa cidade, por onde você andar, por esse estado, por esse país. Eu não sei qual vai ser o alcance do projeto que Deus tem na sua vida, mas uma coisa eu sei, que eu e você carregamos a glória de Deus.